Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Hoje, sábado, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, para lermos e partilharmos o Evangelho. O Evangelho de hoje é de Mateus 10, de 24 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se o dono da casa ele chamado de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo dele, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho de hoje, de sábado, hoje o Senhor nos chama a não termos medo. Não termos medo desse mundo, né? Nem daqueles que podem matar o corpo, né? Mas eles não podem matar a alma. E o Senhor nos diz mais, Ele vai dizer mais que esse medo, né, não pode nos assolar, porque até os cabelos das nossas cabeças estão todos contados. Aí Ele diz, olhai os pardais, né? Nenhum deles cai no chão sem o consentimento de Deus Pai. Nada acontece sem o consentimento de Deus Pai. E hoje Ele nos chama para isso, né? Para nos igualarmos a Ele. Quando Ele fala ao discípulo, né? Nenhum discípulo está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, para o servo ser como o seu senhor. Então o Senhor nos fala isso, Ele nos chama a nos igualarmos a Ele, né? A buscarmos essa perfeição como Ele. Não para sermos maior do que Ele, mas para sermos igual a Ele. E nessa busca para sermos igual ao Senhor, o Senhor nos garante, né, que tudo está dentro do controle dEle. Nada está fora do controle dEle. Nós estamos guardados por Ele, né, e somos direcionados por Ele, né. E para termos certeza disso, é o que o Senhor nos fala, né, até o cabelo das vossas cabeças estão todos contados. O Senhor sabe de tudo. E aí Ele continua dizendo que não há nada encoberto que não venha à tona. Ele nos chama a ser corajosos nesse dia, a termos coragem. Que aquilo que Ele nos fala ao pé do ouvido, nós precisamos ter coragem de proclamar sobre os telhados. E Ele vai nos dizendo isso, que essa lida do Evangelho, de proclamar o Evangelho, é necessário ter coragem. Mas Ele vem nos dizer também que está conosco, para não desistirmos. Ele nos diz mais, Ele nos dá uma promessa no final do Evangelho, quando Ele diz, se nós não negarmos, Ele também não nos negará diante de Deus Pai. Então, que nesse dia de hoje, nesse sábado, possamos desejar ser anunciadores, né? Não termos medo de sairmos para anunciar, não temos medo daquele que pode matar o corpo, né, mas não pode matar a nossa alma. Então, precisamos desejar buscar essas coisas do céu, falar desse Senhor, termos coragem de anunciarmos sobre os telhados, de falarmos aquilo que o Senhor está nos falando. Se o Senhor nos fala lá guardado no nosso quarto, precisamos ter coragem de sairmos para fora para anunciar. Não podemos ter medo, não podemos ter dúvida, é o Senhor que nos fala. E é Ele que nos chama para anunciarmos. E isso é tão forte nesses dias de hoje, e a necessidade é tão grande. Então não deixe de ler a palavra, não deixe de partilhar a palavra, mas principalmente não deixe de anunciar, porque isso faz diferença na minha vida, na sua vida e na vida daquele que recebe essa palavra. Então precisamos sempre semear,
confiando no Senhor que nos fala, que é Ele que nos guarda, que nos defende, que sabe de todas as coisas. Então, que nesse dia o Espírito Santo nos encha dessa coragem, a tal ponto que possamos tê-la para sairmos para anunciar, mesmo que pequeno o versículo, mesmo que a atitude seja pequena, mas que tenhamos coragem de sair, né? Na minha comunidade havia um pároco que sempre nos falava que a caminhada longa ou curta sempre começa com o primeiro passo. Então, que esse sábado seja o sábado para você dar o primeiro passo, para mim dar o primeiro passo, para sairmos do nosso medo e anunciarmos a palavra, servirmos o Senhor, não termos vergonha, porque Ele vai nos dizer que se nós o defendemos aqui, Ele também vai nos defender diante do Deus Pai. Então, que nesse sábado você seja anunciador dessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.